Olá, crianças, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 7 de maio. Estamos dando início a mais uma aula, nossa aula de história. E hoje nós vamos revisar algumas coisas que já estudamos e também vamos aprender algumas coisas novas. Hoje nós vamos falar sobre a história de sua família, ou seja, a história das famílias, como é que as famílias são formadas, como é que elas, quais as pessoas que formam, qual a sua história, porque é muito importante conhecermos nossas origens, como é que a nossa família se forma e quem são as pessoas que formam a família. Então, vocês podem observar na imagem a imagem de uma grande família formada pelo vovô, pela vovó, pelo papai, pela mamãe, por tios, por primos, por filhos, netos. Então, a imagem de uma grande família, né? Então, essas pessoas, crianças que estão formando essa grande família, que formam uma grande família, é chamada de parentes. Parentes. Vocês já ouviram essa palavra? Já ouviram falar na palavra parente? Quem é o seu parente? Quem são os seus parentes? Essa pessoa é o seu parente? Então, crianças, vamos saber o que é parente. Parentes são as pessoas ligadas a outra por um vínculo familiar, seja de consanguinidade, seja por afinidade, seja por doação. Então, parente é uma pessoa que é ligada a outra por um vínculo familiar. Esse vínculo, ele pode ser por uma afinidade, por consanguinidade, que é de sangue, ou por doação. Mas independente do vínculo, a pessoa é o seu parente e forma a sua família, faz parte da sua família. Então, esses parentes, que são as pessoas que de alguma forma estão ligadas a você, que formam a sua família, ela pode ser de duas formas. Eles podem ser parentes ascendentes e parentes descendentes. Tia, o que é parente ascendente e o que é parente descendente? Ascendente são aqueles parentes, crianças, que nasceram antes de você, que nascem antes de você. E quem são, então, que nasceu antes de você? O seu vovô, a sua vovó, o seu papai, a sua mamãe. Geralmente os tios nascem antes da gente, geralmente são mais velhos, né, no geral. Então, essas pessoas, todas aquelas pessoas que fazem parte da sua família, que nasceram antes de você, são seus parentes ascendentes. E os seus parentes descendentes de depois, são aquelas pessoas da sua família que nascerão depois de você. Ou seja, vai ser seus possíveis filhos e netos, um dia que você crescer, que você tiver filhos ou netos. Então, essas pessoas, todos os seus parentes que vão nascer depois de você, que nascerão depois de você, são seus parentes descendentes. Então, os parentes são as pessoas que têm algum vínculo familiar com a gente, com outra pessoa, e existem os
ascendentes, os parentes ascendentes, que são aqueles que nasceram antes de você, e os descendentes, que são os que nascerão depois de você, certo? Então, agora a gente vai falar das diferenças e semelhanças entre as famílias. Crianças, as famílias, elas têm semelhanças, ou seja, algumas coisas parecidas, mas elas não são iguais. As famílias, elas têm muito diferença. Elas podem ser grandes, elas podem ser pequenas, ou seja, elas podem ser numerosas, ou também pequenas, elas podem ter formação diferente. Tem famílias formadas pelo pai, a mãe e o filho, só pela mãe e pelo filho, pelo pai e pelos filhos, também aquelas famílias em que os avós criam as crianças são criadas pelos avós. Existem aquelas famílias com o papai, a mamãe, os filhos e os avós. Então, a formação da família, as famílias, elas não são iguais, mas nem por isso elas deixam de ser importantes. Independente de ser grande, de ser pequena, todas as famílias têm sua importância, porque a família é a nossa base, crianças. A família é o nosso pilar, é a nossa segurança. O nosso vínculo, o primeiro vínculo, é o nosso primeiro contato. Então, o nosso primeiro grupo social, certo? Então, devemos amar, independente do tamanho, de como ela é formada, que é muito importante a família. O que precisa existir em uma família? Crianças, para que as famílias sejam felizes, que exista paz, é necessário algumas coisas entre as pessoas que formam a família. É preciso que exista amor entre as pessoas, é preciso respeito, todo mundo tem que se respeitar, independente da idade, de ser criança, de ser idoso, independente, tem que existir o respeito para que uma família possa ser realmente feliz. Tem que existir cooperação. Cooperação, tia. Cooperação é ajuda. As famílias, elas devem se ajudar. A família deve ser ajudada. Então, é outra coisa que tem que existir. E também união. Havendo amor, respeito, cooperação, geralmente vai haver união. União, que é muito importante. Então, entre as famílias, entre as pessoas que formam a família, deve existir, para que uma família seja realmente feliz. Deve existir o amor, o respeito, a cooperação, a união e muitas outras coisas, né? Todas as coisas todas as coisas boas devem existir dentro de uma família, né? Entre as pessoas que formam a família. Então, para representarmos a imagem, a formação da nossa família, os nossos descendentes, as pessoas que fazem parte da nossa família, né, as nossas saber, as nossas origens, a gente representa a família através do que a gente chama de árvore genealógica. A árvore genealógica. Essa árvore, vocês estão vendo aí o desenho de uma árvore que está representando uma família. Digamos que seja a minha família, essa menininha abaixo da árvore, né, bem no tronco da árvore, digamos que vai representar a tia, eu vou representar a minha família, né? Então, acima está o papai e a mamãe. Crianças,
as pessoas que estão ao lado da mamãe, que formam a árvore do lado da mamãe, são os meus parentes maternos. Mamãe, então, são meus parentes maternos. Mamãe maternos. São os meus tios maternos, os irmãos da minha mãe, são os meus tios. Então, é por parte da minha mãe, são os meus tios maternos. Os filhos dos meus tios são os meus primos. Se são meus tios maternos, o meu primo vai ser materno. Os pais da minha mãe são os meus avós. Os pais, o pai e a mãe da minha mãe são os meus avós. Então, são os meus avós maternos. E os avós da minha mãe, o avó e o vô da minha mãe são os meus bisavós maternos. Então, formei o lado dos meus parentes maternos, dos meus tios, irmãos, que são os irmãos da minha mãe, os meus primos, que são filhos dos meus tios, os meus avós, que são os pais da minha mãe, e os meus bisavós, que são os avós da minha mãe. Então, formei toda a parte dos meus parentes maternos. Agora eu vou formar os meus parentes paternos, que é o lado do papai, que é o lado dos meus parentes paternos, o lado do papai. Que tem os meus tios, que são os irmãos do meu pai, meus parentes, meus tios paternos. Os filhos dos meus tios são os meus primos, só que por parte do meu pai são os meus primos paternos. Os pais do meu pai, o pai e a mãe do meu pai são os meus avós, avós paternos. E os avós do meu pai, o vovô e a vovó do meu pai, são os meus bisavós paternos. Então, os avós do meu pai, o vovô e a vovó do meu pai são os meus bisavós paternos. Então, formei a outra parte da árvore com os meus parentes paternos. Então, meus parentes por parte da mamãe são parentes maternos. Meus parentes por parte do papai são os meus parentes paternos. Então, formei o que a gente chama de árvore genealógica, que é a árvore, o desenho que a gente representa a formação da família. Certo, crianças? Quando vocês ouvirem falar em árvore genealógica, vocês já sabem do que se trata, certo? As famílias no tempo. Crianças, a tia falou, quando a tia explicou sobre as escolas, vocês lembram que a tia falou que o tempo passava, as pessoas vão mudando, vão passando por transformações, as escolas também se transformam, passam por mudanças, pois as famílias também passam por mudanças. Existem aquelas famílias, crianças, que o tempo antigas, existem as famílias atuais. Temos duas imagens representando. A primeira representa a família antiga, a segunda representa a família atual. E qual a diferença? Como eu vou identificar quem é a família atual e quem é a família antiga? Se você observar a primeira foto, você pode ver a imagem de observar a imagem de uma família grande, numerosa, com muitos filhos. Você vê que é a família formada pelo papai, a mamãe e 8 filhos. Então, a família grande.
Você pode observar as roupas, o cabelo. Na segunda imagem, você tem a imagem de uma família atual. Uma das qualidades, das características que marcam a família atual é o tamanho, é porque geralmente elas são pequenas, eles têm poucos filhos, 1 ou 2 filhos, 3 no máximo, diferente das famílias de antigamente. Então, o tempo vai passando e as famílias também vão passando por mudanças, por transformações. O que aprendemos em família? A tia falou para vocês que a família é a nossa base, é o nosso pilar, a nossa segurança. Independente dela ser grande ou pequena, de como ela seja formada, se é só o papai com os filhos, a mamãe com os filhos, o papai, a mamãe e os filhos, os avós e a criança. Então, independente de como ela é formada, ela tem a sua importância. Todas as famílias são importantes. E porque é o nosso primeiro contato, é o nosso primeiro grupo social, onde aprendemos muitas coisas, entre elas a andar, que é dar os primeiros passinhos, a comer, a vestir, a falar as primeiras palavrinhas, a amar, a conviver, então é com a nossa família, o nosso primeiro vínculo, nosso primeiro contato, com quem aprendemos as coisas que vamos levar para o resto da vida, a andar, a comer, a falar, a amar, a respeitar, a vestir-se. Então, essas são uma das principais coisas que aprendemos em família, certo? Por isso que a nossa família é de grande importância na nossa vida. Temos também agora as crianças que têm uma família, toda criança dentro da família, ela tem os seus direitos e ela tem os seus deveres. Então, vamos ver alguns desses direitos e desses deveres que a criança tem dentro da família. Os direitos. A criança dentro da família, ela tem direito de ser respeitada, ela precisa ser respeitada, independente da idade, respeito, não tem idade, pode ser criança, adulto, idoso, todos têm que ser respeitados, e a criança tem que ser respeitada. Receber proteção. A família tem a obrigação de proteger as crianças. A criança ela tem que ser protegida pela família, pelo papai, pela mamãe ou pelo responsável por ela. Tem também o direito de alimentação. A alimentação, toda criança precisa ser alimentada, tem que ter o direito de se alimentar, de vestir, de direito à saúde, à educação e também à moradia. A criança também precisa de moradia, tem direito à moradia, ter um lar, uma família. Então, esses são alguns dos direitos da criança, ser respeitada, receber proteção, alimentação, moradia, saúde, educação, são alguns dos direitos. Mas como ela tem direito, ela também, crianças, tem que ter dever, ela tem deveres e tem que ser cumpridos. Vamos ver alguns desses deveres? A criança tem o dever de respeitar a todos. Se ela tem o direito de ser respeitada, ela também tem o dever de respeitar a todos. Independente de ser outra criança, de ser adulto, de ser idoso, ela precisa respeitar todo mundo da família. Colaborar na limpeza. Ela não tem o direito de uma moradia limpa, saudável. Então, ela também tem o direito de colaborar na limpeza, de ajudar de alguma forma. Ou seja, ela tem o dever de manter as coisas em ordem. Como? Tia, mas como eu posso ajudar a manter o meu ambiente limpo, a minha moradia limpa e organizada?
arrumando os brinquedos, temos aí algumas imagens, arrumando os brinquedos, jogando lixo na lixeira, regando uma plantinha, ajeitando, organizando a sua cama quando você levanta. Então, são algumas das formas que você pode ajudar, colaborar com a sua família, na limpeza, manter as coisas em ordem, fazendo suas atividades também você vai colaborar com a sua família, com o papai, com a mamãe, com o seu responsável, certo? Então, aí são os direitos e deveres da família, lembrando crianças que a família, independente do seu tamanho, de como ela é formada, das diferenças, toda família é importante, tem sua importância, pois é a família onde nossa história começa. É o nosso abrigo, a nossa base, a nossa segurança. Então, devemos amar, respeitar e cooperar. Então, depois dessa revisão, que a tia sabe que vocês lembram de muitas coisas que a gente estudou, também de alguns aprendizados novos, as tias do primeiro A e do primeiro B, quer que vocês respondam as páginas 80, 82 e 83 do livro de história de vocês, certo? Eu sei que vocês vão responder tudo certinho, tudo sobre a família, sobre a história da formação da sua família, formação das famílias. Então, responde com atenção e tudo certinho. Beijos e até a próxima aula. Tchauzinho!